Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Nos diz assim o texto: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar.
Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para a sua terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do teu Espírito. Ajuda-nos a compreendê-la e, acima de tudo, tornarmos ela prática em nosso viver. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Gostaria de falar com os irmãos essa noite sobre o desafio de equilibrar trabalho e família. Na verdade, meu objetivo é falar em 2 domingos. Hoje, à noite, e domingo que vem, pela manhã. Trabalhando uma série pequena, curtíssima, de 2 sermões que fala sobre como integrar fé, trabalho e família. Como que o trabalho ele pode impactar nossas famílias e como buscar o equilíbrio no nosso dia a dia. Essa passagem de Êxodo, para mim, ela é extremamente marcante e muito importante, porque ela narra um desafio que Moisés enfrentou logo depois de ter saído da terra do Egito. Deus chamou Moisés para que guiasse o povo através do deserto rumo à terra prometida. E durante então esse período em que eles estão passando pelo deserto, esse período em que eles estão ainda em fase de alinhamento de novos preceitos, de novos conceitos, de novas realidades, Moisés passa por grandes desafios, e um dos grandes desafios nós encontramos aqui no capítulo 18. Mas o que mais me chama a atenção nesse capítulo 18 é o fato de que depois de Moisés ter feito tantas coisas, depois de Moisés ter recebido a ordem direta da boca de Deus para que fosse o guia do povo através do deserto junto à liberdade, que tivesse Deus permitiu através de Moisés que pragas fossem lançadas no Egito, de que a mão de graça e de misericórdia de Deus fosse estendida sobre o povo que caminhava pelo deserto e que não via as suas roupas nem os seus sapatos ficarem gastos, que tinham um alimento diário renovado, a provisão diária através do maná, que não passavam frio durante a noite porque uma coluna de fogo os aquecia, e nem calor durante o dia porque uma coluna de nuvem os cobria. Moisés havia estado face a face com Deus, e tantas coisas extraordinárias que marcam e pontuam o ministério de Moisés, ele agora de repente se encontra num dilema corriqueiro: administração do tempo, administração das suas atividades e o tempo que ele dedicava ao seu trabalho e à sua família. Basicamente, a história se resume na seguinte forma: nós vemos um homem já avançado em dias, Moisés não era um jovem aqui, que havia deixado a sua esposa e os seus 2 filhos na casa do sogro e continuou caminhando com o povo de Israel. Mas ele, tão entretido que estava nos cuidados com os problemas do povo, de repente eu imagino que um dia Jétro teve um estralo lá na casa dele e disse assim: o que a minha filha e os meus netos estão fazendo aqui? Moisés está trabalhando direto, envolvido com as lidas lá do povo, e está passando muito tempo e ele não dá sinal de vida, e os meus netos e a minha filha estão aqui. Espera aí que está na hora de eu ir lá devolver. Parece até roteiro de filme atual e coisa que a gente vê nos dias de hoje, né? E em princípio, a ideia que se dá é de que Jétro é um intrometido, né? Porque, na verdade, ele está indo para a casa do genro dele, né?
e dá aquela imagem de um sogro metidão. Mas não. A atitude e todo o enredo da história nos mostra o cuidado e o respeito que Jetro tinha para com Moisés e que Moisés também tinha para com Jetro. Então é justamente sobre essa reflexão e dessas reflexões que eu tenho feito nos últimos dias e diante de muitas coisas que me fizeram refletir sobre isso, sobre como conciliar fé e trabalho, atividades do dia a dia da nossa existência, ao mesmo tempo da família. Esse é um tema que está lá na minha área de trabalho do computador, e volta e meia eu abria e mexia alguma coisa, e é um tema que eu já falei sobre ele há muitos anos atrás, mas sempre uma atualidade muito necessária. Então, a primeira coisa que a gente pode mencionar, irmãos e irmãs, é que o mundo que a gente vive, ele vive o constante dilema do tempo. Perceba que, se você for perguntar para qualquer pessoa na rua, e se você olhar para alguém do seu lado, e você pergunta o que é que você mais precisa, talvez a pessoa não diga que precisa de mais dinheiro, ou mais saúde, talvez um ou outro até diga isso, mas provavelmente a palavra que a pessoa, ou que as pessoas, a grande maioria, mais diga que precisa é tempo. E tem até o ditado que fala que tempo é dinheiro. Porque você ter tempo também, você precisa, muitas vezes, deixar de ganhar dinheiro. E isso é o que acontece. Para você privilegiar determinados momentos com a sua família, com as pessoas que você ama, muitas vezes você precisa também deixar de fazer determinadas coisas. Moisés foi esse homem que enfrentou o desafio de administrar a sua liderança com as suas responsabilidades familiares. E nós aprendemos, a partir desse texto, que precisamos aprender a equilibrar o nosso tempo. Ninguém vive só para trabalhar, mas também ninguém vive só para ficar com a família. Então, veja que é uma balança difícil de ser equilibrada, porque nós precisamos fazer as atividades. Imagina só, seria muito bom se a gente ficasse só à disposição dos nossos filhos, da nossa família, mas existem as demandas de casa, existe a comida que precisa chegar à mesa, os medicamentos que precisam ser tomados, a luz que precisa ser paga. Nada vem de graça. Então, saber equilibrar, equalizar as duas realidades. E isso não é apenas para aqueles que são casados, os jovens também precisam entender isso. Os jovens precisam aprender a equilibrar trabalho e lazer. E muitas vezes isso se torna até um tabu dentro da sociedade. Por exemplo, há um tempo atrás eu vi uma reportagem que falava sobre jovens que estavam tendo síncopes no Japão. Porque o que estava acontecendo lá? Os jovens, eles não queriam parar para dormir, porque se eles parassem para dormir, eles iam perder tempo e dinheiro. Então, o que eles faziam? Eles faziam um turno de um trabalho, iam para casa, tomavam banho, se alimentavam, tomavam energético e iam para outro trabalho. E faziam isso, e tinham jovens que, inclusive, ficavam, às vezes, até 3, 4 dias sem dormir. E isso levou a um número grandioso de jovens tendo ataques fulminantes, e muitos deles, inclusive, morrendo por conta disso. E a nossa sociedade é uma sociedade que cada vez mais trabalha. É a sociedade do full time. É a sociedade do estar sempre à disposição e sempre fazendo tudo, em todo momento, em todo o tempo. Existe uma obra que eu aconselho e sugiro, inclusive, que se você tiver a oportunidade, você possa lê-la. É uma obra escrita por Timothy Keller, um pastor presbiteriano que tem como título Como Integrar Fé e Trabalho. Um livro bem interessante. E essa obra, o Tim Keller, ele traz uma reflexão muito importante.
porque ele fala, entre outras coisas, que o trabalho ele foi planejado por Deus para ser um chamado significativo. Mas quando nós idolatramos, ele se torna uma força destrutiva. Deus, quando criou o homem e a mulher e os colocou no jardim, ele apenas não colocou o homem e a mulher para que estivessem no jardim e vivessem apenas na contemplação. Deus deu função para eles. Disse para Adão, coloca nome nos animais, ocupem o jardim. Mas todos os dias, no fim de tarde, o livro de Gênesis nos fala que Deus descia dos céus e caminhava com Adão pelo jardim. Era o momento da contemplação, era o momento da reflexão, era o momento de conversar sobre como tinha sido o dia. É claro que a gente não sabe, a Bíblia não fala sobre quanto tempo isso durou, mas chegou um momento que isso não foi mais possível porque Adão e Eva tomaram da árvore que eles não poderiam ter comido e por conta disso um laço se cortou. Mas perceba a importante reflexão que o Tim Keller traz. O trabalho, ele é planejado por Deus para ser um chamado significativo, mas quando ele se torna o centro absoluto das nossas vidas, quando nós o idolatramos, ele se torna uma força destrutiva. Uma das figuras mais icônicas da história mundial, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, que conduziu ou que guiou o Reino Unido entre 40 e 45 e depois entre 51 e 55. Existem muitas histórias que falam sobre ele, mas uma das mais interessantes nos fala de que ele tinha filhos, ele não abria mão nunca de jantar com a sua família. Mesmo nos momentos mais difíceis, naqueles momentos mais difíceis da Segunda Guerra Mundial, que foi entre 39 e 45, Churchill não abria mão de ficar e de jantar com a sua família. Porque ele sabia, ele tinha consciência de que era na família o lugar em que ele podia recarregar as suas energias. Andar com a família traz forças renovadas e muita gente hoje em dia está deixando isso de lado. Outra figura importante da história mundial, que foi o imperador Marco Aurélio, que viveu entre 121 e 180 depois de Cristo, ele exerceu um trabalho magnífico e que ficou como um legado extraordinário da história, mas no seu livro, na sua obra Meditações, ele também trouxe alguns pontos importantes sobre o papel de ser pai. Então, eu poderia falar aqui para você inúmeras figuras, inúmeras pessoas que ao longo da história passaram pelo mesmo drama que talvez você já tenha passado algum dia da sua vida e que muitas vezes eu passo como pai e que nós vamos passar sim, ainda que você não esteja mais trabalhando, ainda que você não esteja mais em atividade, ainda que você esteja aposentado, mas na medida em que nós nos aproximamos muito de determinada coisa, nós tomamos a forma daquela coisa. Então, muita gente, por exemplo, deixa o convívio familiar para o trabalho. Há muita gente que deixa o convívio familiar para, a prática de um esporte, que não é ruim, é necessário, mas que tem que ser medido. Para a prática de uma atividade, sei lá, pense aí, pesca, viajar, fazer o que se quer sozinho. Muita gente acha que precisa desse tempo e que pode renunciar ao convívio da família para estar com isso. Quando nós olhamos, mais uma vez, o que o texto bíblico nos fala e o contexto de Êxodo 18, nós vimos que Moisés tinha tudo para viver um desafio gigantesco, e na verdade ele estava vivendo esse desafio gigantesco. E talvez isso mesmo tenha tirado ele do foco da sua família, porque ele estava extremamente preocupado em atender a missão para a qual Deus o havia chamado.
E muitas vezes você está trabalhando, você está cuidando da sua casa, você está cuidando das contas da sua casa, você está cuidando da sua saúde, e até mesmo você está fazendo essas coisas e pensando que fazendo isso você também está cuidando da sua família. E eu digo para você, é importante que a gente cuide das nossas finanças, que a gente cuide da nossa saúde, que a gente trabalhe, mas que essas coisas elas não ocupem o lugar da nossa família e, acima de tudo, de Deus. Porque muitas vezes esse excesso de entrega para uma coisa faz com que você se esqueça de todas as outras. Então, a primeira coisa que nós poderíamos pontuar nessa noite, e destacando sobre essa passagem e o desafio que Moisés enfrentou. A primeira delas, a ausência da família. Quando você mergulha de cabeça em alguma coisa e você mergulha fundo em uma realidade, você pode se esquecer de todas as coisas que estão ao redor. Hoje em dia, a palavra mais falada aí é o chamado hiperfoco, né? Se fala muito de hiperfoco. E o que seria o hiperfoco? A ideia de que a pessoa ela está tão obstinada num determinado ponto, numa determinada realidade, que ela não consegue mais pensar em nada. E uma outra reflexão que o Tim Keller ele traz é o seguinte, que quando nós buscamos no trabalho aquilo que somente Deus pode nos oferecer, como, por exemplo, identidade, significado e segurança, nós acabamos nos sobrecarregando e nos desconectando das coisas que realmente importam. Então perceba, o que Moisés estava fazendo era a obra de Deus, era o trabalho de Deus. Ele estava cumprindo a ordem de Deus. Então assim, se você olha para aquilo que Moisés está falando, a priori não havia erro nenhum. Porque ele estava simplesmente cumprindo uma ordem recebida da parte de Deus. Só que o seu mergulho de cabeça, ele foi tão profundo, que ele se esqueceu de que tinha uma outra vida, que era a vida que era composta pela sua mulher e pelos seus 2 filhos. E que de repente ele precisou do chacoalhão do sogro, dizendo assim, e aí Moisés, como é que estão as coisas? Como é que está a vida aí? Olha quem que eu trouxe aqui para você ver. Né? Em outras palavras, meio dizendo assim, está lembrado deles? Faz tempo, né? Eles estavam lá comigo, não é um problema eles estarem comigo. Qual é o pai que não quer a filha e os netos perto dele? Não é verdade? Mas só que de repente, ele tão obstinado e focado que estava, que se esqueceu. Irmãos, que grande verdade é essa? Quando nós buscamos identidade, significado e segurança em outras coisas que não em Deus, e que Deus não pode, ou melhor, outras coisas ou em outros lugares que não podem ser ofertadas, se não por Deus, nós perdemos a nossa visão de Deus. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 2, versículo 18. Veja que interessante esse texto. O texto diz assim, Eclesiastes 2, 18 e 19. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Veja só que interessante. O que o autor de Eclesiastes está dizendo é o seguinte, olha, eu estou tão preocupado com os meus rendimentos, com as minhas propriedades, com a minha vida, com o meu trabalho, com aquilo que eu tenho que construir, mas assim, quando eu for, eu não sei nem quem vai vir e vai cuidar daquilo que ficar. Se vai ser um sábio ou se vai ser um tolo. E todo o tempo que eu perdi de estar com a minha família, de estar com os meus filhos, de caminhar com as pessoas que eu amo, de estar na minha comunidade, de estar na igreja. E aqui não vamos falar apenas da nossa família
primária, né, de sangue, vamos assim dizer, mas da família estendida, dos irmãos e irmãs em Cristo. Quanta gente muitas vezes tem deixado, pastor, olha, realmente eu não tenho tempo para estar na igreja, porque não é fácil. Então, estar na igreja, buscar as verdades, uma vida mais aprofundada e mais íntima com Deus, é necessário e urgente. E uma coisa muito importante, irmãos e irmãs, é uma escolha que nós fazemos. Não é algo que alguém vai vir de fora e dizer se você deve ou não fazer. Porque, na verdade, o próprio Jetro, quando deu o conselho para Moisés, ele disse, olha, eu vou te dar um conselho e você veja o que você faz com ele. Você ora aí, e se você vê que Deus confirma isso, você faz. Então veja, Jetro não está dizendo, Moisés, faz assim que vai dar certo. Jetro chega gentilmente para Moisés e diz, olha, eu estou te dando esse conselho. Alguém de fora que chega, vê a situação e aí você vê o que você faz. Agora veja, uma outra passagem muito importante que também está relacionada a esse contexto, que é o texto de Josué. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué que foi também um dos liderados por Moisés e que depois entrou na terra prometida. E veja só que interessante, Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele diz o seguinte, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra que vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa fala de Josué, no final do seu livro, fala-nos sobre um líder que já está com idade avançada. E é quase como que um discurso de despedida e uma renovação da aliança. E há um momento muito importante para Josué, por quê? Porque ele coloca diante do povo o seguinte, olha, quem que vocês vão servir? Quem que vocês vão seguir? E esse convite, irmãos e irmãs, eu e você somos advertidos. Essa exortação vem para nós diariamente. A quem nós vamos servir? Josué disse, olha, eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos e irmãs, a escolha é clara e pessoal e direta. Mas se vocês querem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. E como que e eu pergunto, você é capaz de dizer que você e a sua casa têm servido ao Senhor? E quando eu falo em servir ao Senhor, eu não estou apenas falando naquilo que você faz quando serve a Deus na igreja, mas a sua família é uma família que enxerga a graça de Deus na sua vida? A sua família é uma família que reflete a glória de Deus? Eu não estou falando aqui de famílias perfeitas, porque as nossas famílias não são perfeitas. E eu ainda falava sobre isso tempos atrás aqui na igreja, porque não existem famílias perfeitas. Nem a família de Jesus foi perfeita. Leia a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1. Você vai ver que encontra as figuras mais diversas e diferentes. Mas a despeito de não termos famílias perfeitas, nós somos desafiados não a buscar a perfeição para as nossas famílias, mas buscar o aprimoramento delas. Então, se Deus confiou a você uma família, ainda que você não tenha filhos, ainda que de repente você não tenha se casado, mas que você conviva num contexto familiar, porque as famílias são diversas hoje em dia, então é a família que Deus te confiou. Pergunte-se a si mesmo, pergunte-se a sua casa, se a sua família, você está de fato servindo ao Senhor. É uma chamada decisão que nós fazemos. E eu não tenho como dizer se a minha família ela serve a Deus, se eu não busco a Deus dentro do meu lar. Porque perceba, a situação aqui ela é bastante parecida com aquela de Marta e Maria, quando Jesus foi visitar elas na casa delas. Lembram-se disso? Maria
quedava-se aos pés de Jesus e Marta andava correndo de um lado para o outro. Marta não estava fazendo algo mal, errado. Marta estava fazendo o que era certo. O problema é que a medida que ela estava usando para fazer aquilo que ela devia fazer era errada. Então eu e você precisamos trabalhar, eu e você precisamos prover o sustento para a nossa família. Eu e você precisamos fazer as coisas que são necessárias, assim como Adão fez lá no Éden. Mas qual é a medida que eu e você estamos usando? Qual é a dose de trabalho que nós estamos fazendo na nossa casa? Você, jovem, que pretende ter uma família no futuro, que pretende se casar, que pretende ter filhos. Se você não parar para pensar nisso, a vida vai passar. E você vai ficar para trás. O seu trabalho é muito importante. Mas Deus não te fez para viver sozinho. Você pode até fazer a opção por ficar sozinho, ok? Sem problemas. Mas alguma família você vai ter, ainda que seja ela mais ampliada. E a sobrecarga de trabalho, ela vem. Jetro, então, alerta Moisés. Aqui é o segundo ponto. Porque nós falamos, em primeiro lugar, sobre a ausência da família. O quanto a ausência da família, ela pode tirar o nosso olhar sobre as coisas simples da existência. Perceba, nós não estamos fazendo muitas vezes as coisas erradas, mas a dose que estamos aplicando a elas é errada. E nós precisamos aliviar. Nós precisamos aliviar. A Ana Luísa, lá em casa, ela sempre nos lembra disso. Ela sempre nos lembra disso. Quando, por exemplo, às vezes a gente chega cansado em casa ou na correria do dia a dia, ela entrega um desenho, fala alguma coisa, isso chama atenção, nos alerta. Agora, então, nós temos mais do que motivos. Descobrimos que a Renata está grávida. Está grávida de 6 semanas. E aí eu digo para vocês uma coisa. Na hora que a gente descobriu isso, Deus estava me fazendo estudar esse tema aqui. E na hora que eu soube disso, eu digo, então tá, Senhor, agora é a hora de falar sobre isso. Porque tu queres trabalhar na minha vida sobre esse tema. E eu sei que os desafios vão ser grandes. E eu sei que a gente vai precisar frear, porque são 2. A Ana Luísa não cabe em si, né? Já desentocou lá um monte de roupinha dela quando era bebê, já está arrumando as bonecas. Aí hoje de manhã ela estava botando a roupa no bebê e dizendo assim, eu não vou botar a roupinha no bebê não. Aí ela estava botando a boneca dela de cabeça para baixo, botando a calça, e disse assim, tu pode usar essa técnica aí para botar a roupinha e ficar bom. Né? Então, veja só, eu vou fazer 45 anos, irmãos. Né? E Deus nos deu esse presente. Né? Um presente que nós nos emocionamos muito, bastante. Nós 3. Né? Especialmente no dia que nós contamos para a Ana Luísa, porque a gente não falou nada para ela, a gente só comprou uma camiseta escrita assim, promovida a irmã mais velha. Né? A cena é especial, né? Ela começa a olhar e diz assim, não acredito, o que é isso? O que é isso? Não acredito. E de repente, é verdade, a mamãe está grávida, ela assim. E ela começa a chorar, né? E aí, claro, o pai e a mãe choram juntos. Né? Então, eu já peço, inclusive, as orações dos irmãos pela nossa família e pela gravidez da Renata. Né? Tá tudo bem, já fez o primeiro ultrassom, tá lá, começou a bater o coração essa semana, inclusive. Né? Agora já se sabe até o dia. A gente está fazendo o ultrassom, a médica disse assim, começou a bater o coração ontem. Né? Não, anteontem, claro. Tá. A Ana Luísa está me corrigindo aqui. Mas, enfim, assim, eu sei que é um desafio, né? Por tudo aquilo que vai vir.
mas são momentos que Deus nos mostra, né, e nos chama, nos adverte sobre a necessidade de nós termos a nossa vida, o nosso caráter transformado. Não podia deixar de citar aqui um artigo que eu li dias atrás, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que dizia o seguinte: nunca se falou tanto sobre saúde mental no Brasil como nos últimos anos. O assunto que um dia foi tabu, dizia o artigo, e que permanece ainda, apesar dos avanços, foi tendo mais notoriedade gradualmente na última década. E ganhou os holofotes em 2020, quando a pandemia afetou a estabilidade psicológica de muita gente. É o que o artigo fala. E ele continua. Segundo o artigo, a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde mental abrange o bem-estar mental, físico e social, indo muito além da simples ausência de doença. E mais, ele afeta o meio em que o indivíduo está inserido. Existe muita resistência ainda para se falar sobre isso. E uma nota importante, há um aumento hoje em dia sobre tratamentos em saúde mental. Segundo o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IES, lá da USP, consultas com psiquiatria tiveram um crescimento de 44,5% em 5 anos, irmãos. Oi? Não é? O número de consultas subiu de 3,4 para 4,9 milhões. São dados alarmantes. E nós precisamos falar de saúde mental, e isso passa pela família, irmãos e irmãs. Isso passa. E a gente não precisa ter vergonha para dizer que muitas vezes a gente negligencia, a gente, usando uma expressão bem corriqueira, pisa na bola. E percebam que a gente está fazendo muitas vezes como Jetro. A gente está fazendo as coisas certas. E muitas vezes a gente está fazendo como Marta. A nossa intenção é boa, mas a dose é errada. Eu falo isso para mim. Porque no final do ano passado, irmãos e irmãs, eu cheguei assim, exaurido no final do ano. Cansado. Muitas frentes, muitas atividades. E perceba, muitas vezes a gente deseja, anseia por determinadas coisas, mas essas coisas elas não acontecem porque nós estamos com o foco errado. Estamos dando o espaço errado. E em terceiro e último lugar, eu vi uma historinha essa semana que eu achei muito interessante. E eu quero compartilhar com você. Que fala sobre um pai ocupado e o filho. Talvez você já tenha ouvido essa história. Diz assim: um menino chega para o pai e pergunta quanto que ele ganha por hora. O pai, cansado e irritado, responde: R$100 a hora, meu filho. R$100. E o menino então olha para o pai e diz assim: pai, você pode me emprestar R$50? E o pai, extremamente irritado, olha para o menino e diz assim: por que você só quer dinheiro? Você só pensa em gastar? Vai para o seu quarto. Sai daqui de perto de mim. Mais tarde, o pai, então, muito arrependido, com peso na consciência, pega lá na sua carteira R$50 e entrega para o filho. E quando ele entrega para o filho, o menino recebe os R$50 e aí ele vai lá numa gavetinha, pega lá um monte de dinheirinho e moeda, que eram mais R$50. E ele junta aquele dinheiro, entrega para o pai e diz assim: posso comprar uma hora sua? Então, eu não sei se essa história é real, talvez não seja, é uma metáfora, né? Eu acredito que está mais para uma metáfora. Mas ela resume bem isso. Muitas vezes as nossas famílias estão clamando por mais tempo nosso. Muitas vezes o seu corpo está clamando por mais tempo com Deus, com a sua família, e você não está notando isso. Você está numa roda viva, correndo, sem parar e não saindo do lugar. E talvez seja por isso que muitas coisas às vezes não cheguem nas nossas vidas, porque
o nosso foco com Deus esteja errado, esteja ofuscado. Então percebam, nós precisamos retomar o equilíbrio. Quando nós entendemos o trabalho como um serviço a Deus, mas mais do que isso, que mesmo sendo um serviço a Deus, e acreditem, os pastores muitas vezes têm isso um dilema. Porque a gente como pastor vive para a igreja integralmente. E na maioria das vezes a família da gente caminha junto. Então se a gente não souber dosar também, que eu digo lá em casa, quem foi chamado para o ministério fui eu, Mateus. Deus me chamou para o ministério. A Renata se casou com o Mateus, mas o ministério é meu. Então assim, eu não posso querer impingir a ela, a Ana Luísa, e a bênção que Deus nos vai trazer, aquelas incumbências e as obrigações que são minhas. Mas eu também não posso exigir demais de mim a ponto de me afastar do convívio delas. É difícil. É muito difícil. Então eu lhes digo, irmãos e irmãs, só existe uma forma de nós conseguirmos equilibrar isso. É estando sempre conectados às nossas famílias. Não deixe de lado a sua família. Não deixe de lado o convívio da sua casa. Não deixe de lado aquela hora do dia em que você faz uma refeição junto. Não deixe isso de lado. O seu trabalho é importante, a sua carreira é fantástica. Deus abençoe a sua vida por tudo que você tem construído, por tudo que você tem feito. Mas não se esqueça de uma coisa. Tudo que você tem construído pode ruir de uma hora para outra. Você e eu podemos perder os empregos, nós podemos perder a nossa casa, mas a nossa família vai estar lá. É o nosso refúgio. É o lugar onde nós nos escondemos. E não existe preço que compre a sua saúde e a saúde da sua família. Essas são reflexões que partem de um coração que caminha em busca disso. E que mais do que nunca agora, com esse desafio de ser pai novamente. Que Deus nos abençoe e oremos uns pelos outros. Amém?